Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever depois que o vídeo acabar. Seguinte, a seleção brasileira tem que parar de imitar o jeito europeu de jogar. Quantas vezes você ouviu isso desde a eliminação do Brasil para a Croácia na última Copa do Mundo? Se não foi bem essa frase, foi algo parecido com somos pentacampeões do mundo e paramos de jogar, paramos de ganhar quando começamos a tentar copiar o que os europeus fizeram para nos anular. Será que é bem por aí mesmo? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, então chega de enrolar, like já tá dado, inscrição já tá feita, né? Então vambora, que depois que o vídeo acabar eu quero debater com vocês nos comentários. Primeiramente, quem dera se estivéssemos europeizando o futebol, como dizem, né? Como apontam o dedo para esse que é o começo da solução do nosso futebol, como se ele fosse o problema. Existe uma razão para que o futebol brasileiro deixasse de ser a referência que já foi um dia. O jogo está muito mais coletivo e menos individualizado. Sempre fomos grandes produtores de matéria-prima. Nossos jogadores seguem fazendo sucesso no futebol europeu. Constantemente somos o país com mais representantes nas fases finais de Champions League e nem europeus somos. Nossos jogadores são tão bons que os principais clubes do mundo vêm no nosso país buscar nossos talentos e lapidá-los no futebol europeu. E aí muita gente aponta essa lapidação como um problema, sendo que ela é necessária para jogar o futebol cada vez mais globalizado que temos hoje. Em tempos em que conseguíamos segurar nossos principais craques por aqui, costumávamos ver bem claramente a marca de cada escola futebolística enquanto nação, assistindo às ligas ou quando as seleções jogavam. Por quanto tempo nós não classificamos o futebol italiano, por exemplo, como defensivo, a terra dos zagueiros, o futebol alemão como um futebol só de força física, o inglês como um futebol de transições rápidas, assim como nossa escola sempre se caracterizou por ser uma escola inventiva, criativa, com jogadores com virtude natural para o drible, para o improviso, sendo que hoje as demandas para se jogar futebol são universais. Quer dizer que todo mundo joga do mesmo jeito? Não. Porque o jogo está tão estratégico que não existe uma única maneira de se jogar futebol. Não existe só um sistema tático, nem só uma forma de jogar numa posição, nem só um padrão de jogo. Mas tudo isso tem menos a ver com a escola tática do país e mais a ver com respeito às características dos jogadores que estão sendo muito mais obedecidas na formação, né, dos mesmos na base. Não se forma mais só laterais que atacam a linha de fundo, né, o tempo todo, como foi durante muito tempo uma das marcas do futebol brasileiro. Não se formam só volantes que marcam na frente da área e tocam para quem sabe, como ficaram conhecidos os nossos volantes. Meias que atacam sem obrigações defensivas, porque quem decide não precisa defender. As duplas de ataque, antes obrigatórias, né, em quase todos os times, deram lugar à volta dos pontas. O centroavante não é mais só aquele que joga de costas, né, aquele grandalhão forte fisicamente. Então o jogo está cada vez mais plural, ao mesmo tempo que ele também está mais uniforme. Plural porque existem várias formas de jogar. E uniforme porque em qualquer país, né, pode-se praticar qualquer tipo de jogo, a depender das ideias do técnico e das características dos jogadores. Então, nós brasileiros que somos viúvas de algo que aconteceu 20 anos atrás, que foi a última vez que ganhamos a Copa do Mundo, nosso penta, né, como se nós tivéssemos apenas regredido e os europeus não tivessem evoluído nada, a gente tem que pensar uma coisa. Faz sentido pensar que depois de um título mundial, que foi justamente em 2002, a gente começou a copiar os caras sem nenhuma razão? Ou será que eles evoluíram muito e nós paramos no tempo e só agora a gente está tentando recuperar esse tempo perdido? Nosso campeonato nacional não é o melhor porque a maioria dos nossos clubes estão quebrados, estão falidos, muitos recorrendo às SAFs como uma última esperança de salvação, sanar as dívidas, né, e ter minimamente condição de investir nos elencos para que eles voltem a ser competitivos, não fiquem brigando só na parte de baixo da tabela. Nós não conseguimos manter nossos principais jogadores aqui por isso. Nossa seleção tem mais jogadores na Europa do que jogando no Brasil, mas ainda há muito talento aqui e os europeus sabem disso. Por isso que eles levam. Os jogadores surgem aqui, chamam a atenção lá e depois vão para lá. E quando se consolidam como os principais nomes daquelas posições dentro do nosso cardápio de opções brasileiros, a gente tem como resultado disso uma seleção que majoritariamente joga na Europa. É natural. Por lá, eles tornam jogadores mais completos,
eles aprendem várias formas de jogar diferentes. Ainda assim, a gente ainda está lamentando, né, que perdemos o jeito brasileiro de jogar. O que é o jeito brasileiro de jogar? São laterais que só atacam? São duplas de ataque? São volantes que só marcam? São os camisas 9, camisas 10 clássicos? São setores espaçados, descompromisso com a marcação, técnicos jogando na tática bola no craque que o craque decide? Esse é o jeito brasileiro de jogar? Quando a gente pede um jogo mais intuitivo, basicamente é isso que se pede. Já que vimos comentaristas falarem até que nosso futebol sofre de contaminação tática, né, porque eles recebem tanta informação que são privados de fazer o que sabem, quando tática é a ferramenta necessária para proporcionar aos jogadores situações onde eles possam fazer o que eles mais sabem, mais vezes e por mais tempo possível durante os jogos. E é claro, isso se torna um problema quando os técnicos querem extrair dos jogadores funções táticas cujas quais suas características técnicas não o tornam compatíveis para fazer. Ou seja, não adianta a gente querer que o Danilo e o Alexandro, por exemplo, nossos laterais da última Copa, joguem como o Cafu e o Roberto Carlos. Eles não têm as mesmas virtudes técnicas necessárias para fazer isso. Quer dizer que eles são ruins? Quer dizer que eles são piores? Isso é relativo, mas principalmente quer dizer que eles são diferentes nas características de jogadores. Cafu e Roberto Carlos atacavam mais o fundo. Danilo e Alexandro são laterais que ou ficam mais na defesa como base ou atacam por dentro como laterais apoiadores, coisas que Cafu e Roberto Carlos não faziam na época deles porque não existia essa demanda também. Isso vale também quando a gente critica um jogador quando ele não reproduz na seleção o mesmo que ele faz no clube. Muitas vezes o cara está inserido numa ideia de jogo completamente diferente, recebe uma instrução do técnico que é outra, tem um time funcionando numa dinâmica distinta, isso sem falar quando o cara joga em posições diferentes em cada time. Então a gente cobra que o Gabriel Jesus seja o mesmo do Arsenal ou que ele foi no City na seleção. Por lá, muitas vezes ele é estimulado a sair da área, encostar em uma das pontas, fazer o ataque à área em diagonal, um time que ocupa o campo de ataque, né, o tempo todo, e tem um ponta jogando quase sempre na intermediária para frente. Chega na seleção, ou ele é o atacante que joga de costas para o gol, ou o ponta que tem que correr atrás de lateral e joga da linha do meio campo para trás. Vai ser o mesmo jogador? Será que não precisamos reproduzir na seleção o que ele faz no clube para termos o melhor do jogador? Da mesma forma, a gente cobra que o Gabriel Barbosa, né, do Flamengo, o Gabigol, seja convocado pelo que ele faz no clube, onde ele é um segundo atacante que joga com total liberdade de movimentação, próximo da área, geralmente partindo da direita para dentro, mas sem jogar na ponta e sim numa dupla de ataque, sendo que no clube ele é o ponto final de quase todas as jogadas, é ídolo da torcida, é o principal nome da equipe. Na seleção, ele tinha que jogar num trio, sem ser ponta nem centroavante, não era o principal nome do time, não era o ponto final de todas as jogadas e ainda precisava se firmar num time que não joga em função dele e numa ideia de jogo que não é a mesma do clube. Por acaso, esse é o exemplo de um jogador que na Europa não conseguiu render bem, mas vem de grandes temporadas no futebol brasileiro. Será que vai encaixar? A seleção tem mesmo que se moldar completamente para que esse jogador renda o seu melhor? Então a gente tem que parar de olhar o futebol com essa soberba, de achar que nós somos os donos da bola, porque nós não somos mais. E há muito tempo, a elite do futebol mundial hoje é a dos clubes europeus. Por isso todas as seleções do mundo, inclusive a Argentina, que foi campeã, e o Marrocos, né, uma seleção africana, que foi a grande surpresa da Copa do Mundo, tem suas bases jogando lá. Se antes a gente via na seleção a reunião dos grandes jogadores dos clubes, hoje temos nos principais clubes europeus a reunião dos grandes jogadores de seleção. Só o PSG, por exemplo, tem os camisas 10 de Argentina, França e Brasil compondo seu trio de ataque. Então não é à toa que começamos até tardiamente a resolver o nosso problema. Já se fala de técnico estrangeiro comandando a nossa seleção, batemos recordes de técnicos estrangeiros, inclusive, na última Série A do Campeonato Brasileiro, mas ainda engatinhamos na questão de dar sequência para trabalhos autorais e promissores, como Fernando Diniz, técnico do Fluminense, que é uma das maiores vítimas desse tipo de pensamento. Ele disse: no Brasil, o novo tem que dar certo sempre. E é verdade, se o novo não der certo, volta-se ao método antigo. Demite e traz um medalhão. Todo mundo quer ver um futebol ofensivo, inventivo, bonito, agradável de ver, mas se seu time está tentando implementar uma ideia de jogo com esses ideais e não está conseguindo, os resultados vão fazer a pressão da torcida começar. E a pressão começa a se tornar interna depois disso, né, com o técnico sendo questionado sempre nas coletivas,
a diretoria começa a sofrer pressão para demitir o cara, e aí a ideia de implementar um jogo a longo prazo é deixada de lado para que se comece a pensar apenas em vencer o próximo jogo, ou parar de perder, parar de tomar gol. Daí o técnico ofensivo começa a jogar um pouco mais precavido, porque a preocupação número 1 dele agora passou a ser segurar o próprio emprego, se segurar no cargo. Esse é o futebol brasileiro que a gente prega na seleção, que a gente cobra que a seleção jogue? Por que no clube a gente só quer ganhar a qualquer custo e na seleção a gente quer ver espetáculo? Então eu entendo sim que existem estilos de jogo que dificilmente encaixam com a forma como o brasileiro aprendeu a jogar futebol. O jogo de posição, por exemplo, é um jogo de mais troca de passes, jogadores alargando o campo, precisando coletivizar mais o jogo do que individualizar com o jogo intuitivo, de aproximação para o setor da bola, jogadas pessoais, de 1 contra 1, que a gente está acostumado de ver, como o jogador brasileiro é formado para fazer. Mas aí a gente olha o City do Guardiola e baba, porque o jogo dele tem os passes, e tem o Mahrez driblando, tem o Foden acelerando, tem o De Bruyne conduzindo a bola e achando passes em velocidade que parecem até tirados da cartola, a gente não sabe como ele enxerga aquela movimentação. O Bernardo Silva, que parece que está em todos os lugares do campo ao mesmo tempo. Os zagueiros jogando na altura do meio campo, acertando aqueles passes de 40 metros. Mas quanto tempo de treino vocês acham que é necessário para fazer isso? Na seleção a gente não tem esse tempo. No clube, a gente quer ver do dia para a noite. Se não acontecer em um mês, o técnico tem que ir embora na primeira sequência de 2 ou 3 derrotas. Só o Guardiola está no City há 7 temporadas, treinando todos os dias, com os mesmos jogadores, e é claro, com grana à disposição para contratar não os melhores, os mais bombados do mercado, como o PSG faz, por exemplo, mas os jogadores que melhor encaixam com o padrão que ele quer jogar. Na seleção iam deixar ele fazer isso? Ou na hora que o Hulk e o Dudu estivessem fazendo muito gol por aqui, por exemplo, né, eles dois que têm mais de 30 anos de idade cada, iam chamar o Guardiola de burro, né, porque ele preferiu chamar o Martinelli, de 21 anos, né, menos de 40 gols na carreira, como a gente viu também críticas sendo feitas a isso, né, mas que está jogando muito no Arsenal. Então, assim, lá atrás, a doença que assolava o futebol brasileiro era o chamado complexo de vira-lata, quando a gente achava que tudo que se fazia no Brasil era errado, principalmente depois do 7-1. Agora a gente sofre do complexo de pitbull, um saudosismo, né, que cega quem não acompanha a nata e se recusa a sair dos anos 80, dos anos 90, quando a gente tinha 15 ou 20 convocados atuando no Brasil. E agora a lógica se inverteu. O futebol está globalizado sim, e o quanto antes a gente conseguir reproduzir isso, melhor. Nosso campeonato nacional não tem uma liga, né, porque os clubes não conseguem pensar no bem comum. Todos os principais campeonatos nacionais do mundo, inclusive o argentino, é disputado com uma liga, sistema de pontos corridos. E tem gente afirmando que a gente não ganha mais uma Copa porque em 2003 tivemos o fim do mata-mata para imitar o europeu. Sendo que temos a Copa do Brasil, né, valorizadíssima, mais até que as Copas europeias, dá muita grana, dá vaga direta na Libertadores, consolidada como nosso principal mata-mata do país, agradando assim a todo mundo. Quem gosta de mata-mata, quem gosta de pontos corridos. Mas a gente quer sempre saber também, um outro exemplo aqui, saber a escalação titular do time, do 1 ao 11, se o técnico fizer alguma mudança pontual pensando em um detalhe ou outro do adversário, ele está errado, ele está sendo o professor Pardal, ou então se der certo e o time vencer, ele vira automaticamente gênio. E o cara, na mudança que entrou no time, tem que ser titular daí para frente. Então, quanto antes a gente aceitar que o futebol mudou, andou para frente e não somos mais os donos da bola, melhor. O que não pode é essa cultura do se deu certo lá atrás, temos que voltar a fazer e continuarmos vivendo 20 anos atrasados, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!